Tudo bem? Boa noite. É um momento muito especial em que estamos dando início a uma série muito especial. Eu estou aqui com o meu notebook aqui, eu coloquei aqui alguns tópicos para eu não me perder e eu gostaria de, neste exato momento, estar falando com você sobre os sinais de esperança. Sinais de esperança. Sinais de Esperança é uma série especial que eu preparei durante esta semana, às 18, todos os dias, às 18 horas, a partir de hoje, nós estaremos juntos aqui para estudarmos, explorarmos estes sinais especiais. Estes sinais especiais. Está a Cristina aí, minha irmã, seja bem-vinda. A Lani também assistindo, ok? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esta série nós estaremos falando sobre os sinais de esperança. Amanhã nós vamos falar sobre perseverar até o fim. Na quarta-feira estaremos falando sobre a abominação da desolação. Na quinta-feira estaremos falando um pouquinho sobre as 10 virgens, lições de esperança nas 10 virgens. Também na sexta-feira, usando os seus talentos. Interessante que todos esses temas estão relacionados com o tema do tempo do fim. O tema do fim. Todos esses temas. E quando a gente pensa no que está acontecendo hoje, e nós vamos então até a Bíblia Sagrada, nós chegamos a uma conclusão. A seguinte conclusão: os ensinamentos de Cristo no tempo passado está apresentando para nós hoje, em nossos dias, nos dias modernos, nos dias atuais, uma evidência concreta em relação ao fim. Eu quero abrir a Bíblia com você no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Abra a sua Bíblia aí. Ainda mais nesse momento especial, nós precisamos estar com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Abra a sua Bíblia, convide alguém para estar conosco nessa live, meditando na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus estava perguntando, estava sendo interrogado pelos discípulos. Mateus capítulo 24, capítulo 25 são os ensinamentos de Cristo sobre os últimos momentos da história deste mundo. Os últimos momentos da história. E o mundo hoje é exatamente da forma com que Jesus falou há 2000. Está exatamente da forma com que Jesus falou há 2000 anos atrás. Jesus tem uma palavra segura para mim e para você, irmão. Há 2000 anos atrás, Jesus profetizou no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus como estaria este mundo hoje. Ao você olhar para a forma com que Jesus apresentou como este mundo estaria hoje, na ciência, na questão da moral, na fome, nas pestes, nos terremotos, maremotos, enfim, em todas as evidências, os sinais. Por isso essa série é chamada de Sinais de Esperança.
ao vermos os sinais acontecendo e um grande sinal, um enorme sinal global chamado coronavírus, novo coronavírus. Este é um grande sinal sobre a volta de Jesus. É isso que Jesus quer nos mostrar nesta série. É isso que Jesus estará apresentando a cada um de nós nesta série. Os sinais estão gritando, e os sinais são sinais de esperança. E talvez você me pergunte ou se interrogue, mas como que o pastor está falando que são sinais de esperança se tem tanta gente morrendo, tanta gente chorando, tanta dor, tanta escuridão, tanta tristeza? Mas Jesus está dizendo para mim e para você: filho, filha, a noite está negra, escura, pesada, triste, mas os sinais estão dizendo que um dia lindo está para nascer. A noite é desesperadora, é de tristeza, é de dor, mas Jesus está dizendo para mim e para você: espera só um pouquinho, só um pouquinho. Os sinais estão gritando para mim e para você: é só mais um pouquinho. Jesus está voltando, e um novo, lindo e eterno dia irá raiar. Sinais de esperança, irmão. Sinais de esperança, querido amigo. Querido amigo, quando Jesus olha para os discípulos, ele vê no coração dos discípulos tristeza. Sabem por quê? Porque se você retroceder um pouquinho e ir em Marcos capítulo 13, verso 1, Jesus está naquele contexto do templo, né? Os discípulos maravilhados com o templo. E lá no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, versículo 1, vou ler aqui, os discípulos dizem assim, um discípulo diz: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Eles olham para o templo, enquanto que Jesus está os convidando a olhar para os sinais. Eles olham para o templo, enquanto que deveriam, para as coisas, enquanto que deveriam olhar para os sinais. Sabe, queridos, tem muitas pessoas, infelizmente, olhando para as coisas. Tem muitas pessoas no mundo, na igreja, olhando para as coisas, olhando para eventos. Muitas pessoas se perdendo nas construções deste mundo. Muitas pessoas desviando seu foco, tirando o foco por causa das coisas bonitas, entre aspas, deste mundo. Muito cuidado com os templos atuais. Digo templos no sentido figurado. Naquele momento, o que tirava a atenção dos discípulos era aquele magnífico templo, que no mundo antigo realmente era uma das maravilhas do mundo. Era algo lindo, maravilhoso. Mas nada neste mundo pode tirar a sua atenção de Jesus. Seu olhar de Jesus. Seu olhar sobre o que está por trás, até mesmo desta pandemia. Muitos cristãos estão preocupados com a pandemia. É lógico, nós precisamos cuidar. Nós estamos nos lares. Não saia. Cumpra o protocolo. Cumpra o protocolo. Mas sabe, queridos, nestes momentos em que estamos enclausurados, nós podemos correr o risco de olharmos para as coisas e tirar o foco do que é real, do que está por trás da pandemia, do que está por trás das guerras, rumores de guerras, catástrofes. O que está por trás de tudo isso é a volta de Jesus. A volta de Jesus.
Isso nós não podemos tirar o foco. Dessa notícia maravilhosa, eu e você não podemos tirar os olhos. Tem alguma coisa que está te atrapalhando? Tem algo que está fazendo com que seus olhos sejam ou estejam focados em outra direção que não seja na vinda de Jesus? Jesus disse para os discípulos. Sabe o que estava acontecendo ali, queridos? Enquanto os discípulos estavam olhando na beleza do templo, admirando a beleza do templo, eles não estavam percebendo que daí a pouco tempo, poucas horas, o destino do mundo estava sendo decidido. Enquanto eles olhavam para o templo, para as coisas, o destino do mundo estava sendo decidido. Enquanto estavam olhando para o templo, para a construção, as pedras, o edifício, em poucas horas, Jesus iria ser oferecido na cruz do Calvário. O templo, a construção, as coisas estavam tirando o foco dos discípulos. Então Jesus fala aos discípulos, verso 2: vocês estão vendo tudo isto? Estão vendo tudo isto? Esta construção? Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus disse aos discípulos: eu lhes garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos tinham foco nas coisas. Queridos, as coisas vão passar. Estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Você duvida? Você duvida? Estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Os discípulos estavam vivendo os momentos especiais. Em poucas horas, Jesus estaria decidindo o nosso destino eterno. Em pouco tempo, Jesus estaria sendo oferecido na cruz do Calvário por mim e por você. E os discípulos pensando em coisas, quando a salvação deles, minha, sua e da humanidade estava em jogo, eles pensavam em coisas e ficaram tristes por causa de coisas. É diferente hoje, queridos? Não, não é diferente. Nós estamos vendo o que essa pequena, entre aspas, gripe fez com o mundo. Parou o mundo, paralisou o mundo, colocou o mundo em pânico. O mundo está em quarentena. É uma pequena gripe, como dizem as pessoas, até mesmo especialistas, mas está levando milhares e milhares de pessoas à morte, que ocasionou algo no mundo sem precedentes. Será que para você isso é apenas um pequeno evento? É mais um evento? Segundo a palavra de Deus, é Jesus gritando para mim e para você através deste sinal: eu estou voltando. Mas como que você está se comportando ao ver os sinais se cumprindo? Não estou falando só deste sinal que paralisou o mundo, que colocou você dentro da sua casa sem poder sair, eu dentro da minha casa com a minha família sem poder sairmos, aonde fronteiras municipais estão sendo fechadas, estaduais, onde pessoas estão enterrando seus queridos, onde pessoas estão com medo e não podem se cumprimentar com um aperto de mão, com um abraço. Onde está o seu foco em tudo isso que está acontecendo? Em que você está botando o seu foco? Ou será que você, neste exato momento, ao ver o mundo sofrendo, chorando,
Você está como os discípulos, admirando coisas, se distraindo com coisas, quando deveria estar buscando o Senhor, quando deveria estar se aproximando do Senhor, quando deveria estar correndo aos pés de Jesus e pedindo a Ele perdão, e pedindo a Ele iluminação, pedindo a Ele salvação e livramento para você, sua família e para os seus, quando deveria estar pedindo ao Senhor: Jesus, volta logo, cumpra tudo que tem para cumprir, volta logo, Senhor. Porque, queridos, coronavírus vai passar, sabemos. Não sabemos ainda, alguns estão dizendo que será no Brasil algo terrível, como foi na Itália, ou até pior. Estamos orando para que não seja. Mas, queridos, saiba de uma coisa: vai passar. É um sinal. Logo depois virá outro sinal, não sabemos o que. Jesus está dizendo para mim e para você. Está gritando para mim e para você: não se prenda a coisas. Não se prenda até mesmo a este sinal. Cumpra o protocolo, mas saiba que o importante não é este sinal. O importante é focar no que está por trás desse sinal. Por trás deste sinal está a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Jesus tem uma mensagem de esperança para você. Jesus tem sinais de esperança. Através desses sinais, Jesus nos dá esperança, comunica a nós esperança. Queridos, Jesus está voltando. Quando os discípulos pensavam que toda a sua esperança havia acabado, porque quando Jesus fala para eles da destruição do templo no ano 70, já apresentando a eles um micro sinal, uma micro predição profética sobre a destruição de Jerusalém, para confirmar a predição macro, que é a sua volta, onde Jesus vai destruir a superfície do planeta Terra, e após o milênio estará restaurando esse planeta completamente e nos dando um planeta restaurado, novo, limpo, novo céu e nova terra. Sim, queridos. Quando Jesus mostra para os discípulos que o foco deles não deve estar em coisas, então eles fazem a seguinte pergunta para Jesus. No verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. Eu gosto muito desse texto. Gosto muito desse texto. A primeira parte dele me toca muito. E a primeira parte desse texto traz para nós uma lição tremenda. Vamos ler de novo a primeira parte? A primeira parte, Mateus 24, verso 3. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. Sabe, queridos, esta palavra nos chama a atenção para algo importante que deve acontecer na sua vida. Lembram que nós não podemos deixar que as coisas, o momento, nem mesmo os sinais tirem o nosso foco do que é principal. O principal é o que está por trás dos sinais. Os sinais não podem prender o nosso foco, nos colocar medo. Pelo contrário, deve ser esperança, comunicar esperança, apesar do sofrimento. Olha o que os discípulos fizeram. Olha o que os discípulos fizeram quando eles não entendiam o que estava acontecendo. Quando eles estavam sem esperança, porque a esperança deles estava no templo, naquela linda construção, rica construção. A esperança deles estava em que o Messias
iria conduzi-los em vitória contra Roma, libertando o povo de Israel do jugo romano. E agora Jesus olha para o foco da esperança deles, que era o templo, e diz para eles assim: isso tudo vai ser derrubado, não vai ficar aqui pedra sobre pedras. E é nesse momento, quando eles estão sem esperança, quando eles estão tristes, quando o mais profundo do seu ser está sem luz, tudo escuro, vazio, quando sua esperança está despedaçada, é justamente neste exato momento que eles vão até Jesus. Queridos, amigo querido, preste atenção no que eu vou lhe falar. Estes últimos dias que estamos vivendo, 4 meses, melhor dizendo, né? Desde o início desta doença lá na China até agora, tiraram a esperança de você? Volto a dizer, não deixe as coisas tirar do seu coração a esperança. Você está triste, tem uma tristeza profunda no seu coração, não sabe para onde ir? Siga o conselho, o exemplo dos discípulos. Olha aqui o que eles fizeram no versículo 3 do capítulo 24 de São Mateus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. Vá a Jesus em particular. Você está sem esperança, está triste, confuso, não entende o que está acontecendo? Vá a Jesus. Converse com Ele, ore a Ele. Na Bíblia falamos ontem, Jesus fala contigo. Na oração você fala com Ele. Olha, os discípulos foram até Ele em particular. Foram até Jesus. E o que eles perguntaram para Jesus? Eles perguntaram para Jesus. Sabe, queridos, seu coração está angustiado, está triste, a noite está difícil, estes momentos estão difíceis. Vá em particular a Jesus. Busque a Ele. Para onde eu e você iremos num momento como esse? Para onde eu e você iremos em um momento de terror, escuridão, pânico como este? A Bíblia está dizendo: vá até Jesus, vá até Jesus, vá até Ele, leve seu coração, seus questionamentos, mas vá até Ele. Sabe, o segundo ponto, a segunda lição que eu vejo que devemos fazer para entendermos melhor: primeiro, vá até Ele. Como você vai até Jesus? Vá em oração. Oração não se fabrica, conversa com Ele, abra seu coração. Se você está triste, estou triste, Senhor, com o que está acontecendo, porque o Senhor está deixando acontecer isso? Vá até Jesus, amigos. Aproveita o momento, vá até Ele. Mas vá até Jesus com o coração sincero. Olha a pergunta sincera que os discípulos fizeram quando eles viram que o sonho deles estaria pelo chão, na destruição do templo. Olha a pergunta sincera que eles fizeram. Olha a pergunta sincera no verso 3. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Vá até Jesus e faça as suas perguntas a Ele. Faça seus questionamentos a Ele. Querido, Jesus não quer robôs. Jesus não quer que você sirva a Ele sem pensar, sem raciocinar.
Jesus quer que você pense. Jesus quer que você chegue a Ele com as dúvidas que você tem no coração, com o pesar que você tem no coração, com as tristezas, decepções. Vá até Jesus, mas vá com o coração sincero. E eles perguntaram para Jesus: fale, Senhor, já que o Senhor mostrou para nós que o templo será destruído, já que o Senhor tem uma mensagem para nós de dor, uma mensagem que nos decepcionou, que nos causou tristeza, pelo menos no momento. Fale para nós então, Senhor. Fale para nós, Senhor. Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos entenderam que a destruição de Jerusalém no ano 70 era um exemplo de juízo micro para confirmar a grande destruição que acontecerá na vinda de Jesus, onde eles dizem o sinal da tua vinda. Por isso nós estamos falando sobre essa série como sinais de esperança, amigos. O mundo está triste, estamos chorando, estamos. Há uma escuridão sobre o planeta Terra, aparentemente parece que o mal está triunfando, parece, mas apenas parece. Porque Jesus está dizendo para mim e para você: está chegando ao fim a noite. O choro está chegando ao fim. A tristeza está chegando ao fim. Muito em breve a luz brilhará, um novo dia raiará. Muito em breve a tristeza passará. Sim, queridos, os sinais estão gritando para mim e para você. E agora os discípulos perguntam: mestre, diga para nós, já que nossas esperanças estão destruídas, estão ao chão. Nós pensávamos que fosse coisas que iriam nos dar alegria. Nós pensávamos que fosse o brilho do mundo, o ouro, a prata. Nós pensávamos que fosse uma liberdade falsa, como a que nós pensávamos que tínhamos. Diga para nós, mestre, diga para nós quais os sinais da sua vinda. Então, querido, Jesus tece vários sinais. No capítulo 24, a partir do versículo 4, Jesus diz assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Filhos, queridos, o que está acontecendo com o planeta Terra, justamente o que Jesus disse que estaria acontecendo há 2000 anos atrás, precisamente acontece hoje. Guerras, rumores de guerras, o amor está se esfriando, terremotos, maremotos, tsunamis, aquecimento global, o caos na saúde, os homens atrevidos, as autoridades falam para ficar em casa, a humanidade está atrevida. E pasmem vocês, nós estamos vendo nas redes sociais, nos canais de comunicação, pessoas orientadas, pessoas estudadas, atrevendo-se. Este é o caos, esta é a situação que o planeta Terra se encontra numa noite sombria,
Mas Jesus está dizendo para mim e para você, são palavras de esperança, queridos. Palavras de esperança. Erga a vossa cabeça. Jesus está gritando para mim e para você, ao apresentar estes sinais. Não tenha medo. Tenha esperança. E olha o que ele diz. Ainda não é o fim, mas é o início do fim. E ele chama de o princípio das dores. Como assim o princípio das dores? Jesus fala que não é o fim, mas ele fala que é o princípio das dores, ou o início do tempo do fim. Como é isso, pastor? Vou explicar rapidamente para a gente finalizar. É o início do fim, o princípio das dores. O que Jesus queria dizer sobre o princípio das dores? Bom, uma mulher está grávida e quando ela está prestes a dar à luz, iniciam-se as dores, e as dores anunciam que o filho irá nascer. As dores de parto anunciam que a criança irá nascer. Jesus está dizendo que o princípio das dores, furacões, terremotos, maremotos, tsunamis, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes como esta que paralisou o mundo. Você tem dúvida quanto a isso? Que é uma peste? É um sinal? Claro que não. Paralisou o mundo. Os cientistas estão assustados. Os poderosos estão assustados. Claro que não, é um grande sinal. Não resta nenhuma dúvida. O mundo religioso está sendo até convidado a orar. O Complexo do Alemão, ontem à noite, apresentou um louvor maravilhoso. Está na rede social esse louvor. Um clamor. Um louvor maravilhoso. O mundo todo está sendo agitado. O mundo todo está sendo despertado. Há uma consciência de que é um grande sinal do fim. E Jesus disse para nós, quando estes sinais, que não é o fim, mas é o início do fim, começarem a acontecer. E ele apresentou a imagem de uma mulher que está a dar à luz. Quando as dores de parto começam a vir, é porque está perto da criança nascer. Quando esses sinais começarem a acontecer, e já estão acontecendo, estamos vivendo um forte em nossos dias, é porque Jesus está perto de vir. Então esses sinais não é o fim, mas é o início do fim, o início das dores, e logo em seguida Jesus irá voltar. Jesus irá voltar. Por isso, esta semana nós estaremos juntos aqui às 18 horas, falando sobre os sinais de esperança. Eu quero terminar dizendo para você que estes sinais não são o fim. Estes sinais nos mostram que estamos perto do fim. Estes sinais inauguram o tempo do fim. Entendem? Estes sinais são as dores de parto. Muito em breve, o fim chegará. Sinais de esperança. E talvez você pergunta para mim, mas pastor, então o que é o fim? Volto a dizer, estes sinais inauguram o tempo do fim. Então, o que é o fim? Abra sua Bíblia em Mateus 24 e você saberá o que é o fim. Vamos lá? Mateus 24, versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo
nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. O fim, amigos, é a volta de Jesus. Esses eventos que estamos vendo, coronavírus, terremotos, tsunamis, pestes, fomes, que vão acontecer e estão acontecendo, são os sinais gritantes, sinais de que o fim está chegando, está perto. E Jesus fala, a porta. São sinais de esperança. Sabe, amigos, nesta noite eu quero fazer um apelo para você, um apelo especial. Os sinais que Jesus relacionou e que estamos vivendo, este, por exemplo, em particular, que toda a humanidade está vivendo, e estamos em nossos lares por causa desse sinal, não é o fim. É o início do fim. O início das dores. É o início de algo que está para acontecer. E segundo a Bíblia, no versículo 30, este algo que está para acontecer, que os sinais estão gritando, que está urgente para acontecer e muito perto de acontecer, porque Jesus assim o disse, quando isto estivesse acontecendo, é a volta de Jesus. Então você que está em casa, meus irmãos do distrito de Jardim Primavera, amigos de outros distritos que eu já passei, familiares que estão me acompanhando, alguém que depois vai assistir esta mensagem, ouvir esta mensagem, não tenha medo do sinal. É um sinal. Devemos cuidar com todo o protocolo, cumprir todas as recomendações, higienização, estarmos reclusos, evitar sair, queridos. Mas não tenha medo do sinal. Esteja com a sua família, aproveite um momento para você orar, se santificar com a sua família e se preparar. Este sinal vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar. Deixará marcas. Muitas pessoas serão reavivadas ao entender que Jesus está gritando que é a vinda dele um pouquinho mais à frente, não muito tempo. Outras endurecerão seus corações mais e mais, colocando a culpa em Jesus, quando a culpa é do homem. Nós sabemos disso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Diante deste sinal e outros que estão gritando para você, qual é a sua decisão hoje? Qual a sua decisão hoje? Você gostaria de, neste momento, fechar seus olhos e pedir que o Senhor Jesus tirasse do seu coração o foco das coisas? Tirar do seu coração o foco em coisas materiais e focar no que está por vir, no que está para acontecer, que é a segunda vinda de Jesus nas nuvens dos céus? Você gostaria de fazer uma oração e pedir que o Senhor Jesus inundasse a sua mente, invadisse seu coração com a sua permissão, porque Ele só fará com a sua permissão, para que Ele possa te conduzir a uma experiência com Ele, como os discípulos quando foram pertinho dele, para que o seu foco não esteja em coisas, nem mesmo simplesmente no sinal, mas para que o seu foco esteja em Jesus,
e no evento que está por vir, onde os sinais estão gritando para nós que Ele está voltando, que o mundo está gemendo as dores de parto e que muito em breve o que há de vir virá e não tardará. Você quer pedir ao Senhor Jesus neste momento para que Ele ajuste o seu foco, para que você tenha seus olhos voltados não somente para os sinais, mas principalmente para o que está por trás dos sinais, para o grande evento, o mais importante evento, que é a volta de Jesus. Vá até Jesus agora, como os discípulos foram, e diga para Jesus: Senhor, me perdoa, porque até o presente momento, meus olhos, meu foco, minha preocupação estão em coisas, quando meus olhos, minhas forças deveriam estar em Ti e na Sua breve volta. Vá até Ele agora, amigo, e peça a Ele para ajustar o seu foco. Peça a Jesus para que você viva com os olhos nele e na sua breve volta. Peça a Jesus para que quando você ouvir e ver cada sinal, sua mente ser levada para o foco, que é a pessoa de Jesus e a sua vinda, que está muito perto. Eu quero orar por você neste momento, mas eu gostaria que neste momento você fizesse uma oração aí onde você está. Se você estiver com alguém aí, faça uma oração e peça a Jesus para, assim como os discípulos pediram que o foco deles deveriam estar em Jesus na sua vinda e não nas coisas, não com medo dos sinais, respeitando, é verdade, guardando os protocolos, é verdade, se resguardando em seu lar, é verdade, mas com o foco em Jesus na sua vinda. Ore aí neste momento, para que o seu foco esteja em Jesus na sua vinda. Eu vou orar aqui também. Grande Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, sua proteção. Obrigado porque os sinais, embora, Senhor, nos trazem às vezes insegurança, pavor, medo, mas na verdade, Senhor, são sinais de esperança, sinais de certeza de que muito em breve algo que está por trás desses sinais, o mais aguardado, o mais esperado, irá acontecer, que é a sua segunda vinda, Senhor. Meu Deus, não deixa nada, nem mesmo sinais, este em particular que estamos vivendo, tirar o nosso foco sobre o maior evento, o maior de todos que estamos aguardando, a sua breve volta. Abençoa, Senhor, esta pessoa que neste exato momento está derramando a sua alma diante de Ti, pedindo perdão ao Senhor, porque até agora seu foco tem estado em coisas e não na pessoa de Jesus e na sua volta. Muito obrigado, Senhor. Queremos pedir que o Senhor abençoe a cada lar aqui representado, que o Senhor envia uma bênção especial a cada família que está ouvindo esta mensagem e que ouvirá esta mensagem, e que nosso foco esteja na sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos com mais uma live. O tema de amanhã é perseverando até o fim. Perseverando até o fim.
Sinais de Esperança é a nossa série, vai até sexta-feira. Amanhã o tema será Perseverando até o fim. Que Deus te abençoe. Posso lhe pedir uma coisa? Ontem nós falamos sobre 3 coisas especiais que todo cristão precisa fazer para se manter firme. 3 coisas especiais. Primeira coisa, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Na palavra de Deus, Deus fala com você. Segunda coisa, ore a Ele. E orar não é fabricar. Orar é falar com Deus. Segunda coisa, fale de Jesus para alguém. Se você achar importante e quiser aí da sua casa, de onde você está, evangelizar dezenas, centenas ou quem sabe milhares de pessoas, envie esta mensagem que eu acabei de falar a você, usado por Deus a você. Envie para alguém. Envie para alguém. Leve esperança para alguém. Envie este sermão, esta mensagem de esperança, este sinal de esperança para alguém. E você assim estará se mantendo no caminho, na esperança e na breve volta de Jesus. Leia a Bíblia, ore e fale de Jesus para alguém. Evangelize alguém. Leve, envie esta mensagem para alguém. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui às 18 horas. Tenham uma noite maravilhosa, cheia de esperança na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.